Graça e paz, meus irmãos. Estamos nos 21 dias de jejum e oração e eu já estou experimentando das maravilhas de Deus na minha vida e a minha oração, o desejo do meu coração é que você também esteja experimentando das maravilhas de Deus na sua vida. E hoje nós vamos compartilhar um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 25 ao 31. Peço que você acompanhe aí comigo. Diz assim a palavra de Deus: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Que Deus abençoe a sua palavra. Queridos, se você for ler no início do capítulo 14 que acabamos de ler, você vai entender que Jesus, ele soube da morte do seu amigo João Batista, e a palavra de Deus disse que ele saiu para um lugar deserto a fim de orar. Ele entrou no barco e foi para este lugar. Mas, quando ele chegou nesse lugar, havia uma grande multidão o esperando. A multidão ficou sabendo dessa notícia que Jesus havia saído e foram atrás de Jesus pela terra, por terra, e encontraram Jesus. Quando Jesus saiu do barco, viu aquela grande multidão, a palavra de Deus diz que ele teve compaixão da multidão e curou seus doentes e operou muitos milagres. Ao cair da tarde, Jesus, vendo as multidões, e os discípulos aproximaram de Jesus e disse: Senhor, despede a multidão para que eles vão às aldeias comprar algo para comer, porque o lugar que estamos é deserto. E Jesus disse para os seus discípulos: deem vocês mesmo algo para eles comerem. Eles disseram: Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor Jesus disse: tragam-me. E o Senhor tomou aqueles pães, os peixes, orou. E a palavra de Deus diz que ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou ali mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E o texto continua. Disse Jesus que Jesus falou para os seus discípulos: vão na minha frente, que eu vou despedir do povo após a multiplicação. E Jesus continuou ali com as pessoas. No finalzinho da tarde, o Senhor subiu ao monte para orar. Diz a palavra de Deus no texto que nós lemos que alta madrugada, Jesus, caminhando sobre as águas, foi ao encontro dos seus discípulos. Mas quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrorizados. E naquele momento, imagino eu, como Jesus ficou ao ver os seus discípulos com tanto medo. No texto anterior, eu falei sobre uma mulher que não conhecia Jesus. E aquela mulher cheia de fé, sem conhecer Jesus, foi ao encontro de Jesus e obteve o seu milagre. E Jesus agradou da fé daquela mulher. Ou seja, havia ali uma mulher que não conhecia Jesus, mas que tinha muita fé. E aqui nós temos os discípulos que estavam com o Senhor, tinham acabado de participar de vários milagres, o maior deles, o multiplicar dos pães, mas me parecia que a fé deles ainda não era aprovada pelo Senhor, era uma fé rasa, uma fé pequena, como Jesus disse. Pedro, me parecia que tinha um pouco mais de fé, porque quando viu Jesus, ainda que ele disse: se és tu mesmo, Senhor, ainda que ele disse isso, ele teve coragem de andar sobre as águas e ir em direção ao Senhor. Mas diz a palavra de Deus, no verso 28, que quando Pedro disse: se é tu mesmo, Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse a Pedro: venha.
Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção de Jesus. A ordem para Pedro é: venha. Queridos, o Senhor te chama nesse tempo para viver coisas extraordinárias com Ele. Desse texto eu tiro algumas lições. E a primeira lição que eu tiro para não ter uma fé rasa, para não ter uma fé pequena, é: ouça a voz do Senhor. Para você ter uma fé sólida em Jesus, você precisa ter os ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Você precisa ter um coração disposto a obedecer o Senhor. Note que Pedro foi em direção ao Senhor. Ele estava andando sobre as águas, como diz o verso 29. Mas no verso 30 diz que ele reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Muitas vezes, nós também acabamos nos olhando ao nosso redor e nos deparamos com tantos problemas que a tendência é desviar os olhos do Senhor. Mas se nós mantermos os olhos do Senhor, nós continuaremos experimentando da graça de Deus, das maravilhas do Senhor. Quando Pedro desvia os olhos do Senhor, ele afunda. E com nós é a mesma coisa, meu querido. Se você desviar os olhos do Senhor, certamente você vai afundar. E a palavra continua dizendo que ele teve medo. Ele reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E essa é a segunda lição que eu aprendo para mim não ter uma fé rasa. Para você ter uma fé sólida e viver experiências extraordinárias com o Senhor, você não pode ter medo. Eu tenho certeza que nesse tempo, nesses 21 dias de oração e jejum, você vai viver experiências maravilhosas com o Senhor. Pedro reparou no vento e teve medo. O medo, a dúvida, é o oposto à fé. Você vai viver grandes experiências com o Senhor. E quando isso acontecer, não tenha medo. Pelo contrário, se fortaleça no Senhor. Apenas ouça a voz do Senhor e a obedeça. Mas se de alguma forma você se sentir fraco na fé, no meio da caminhada, no meio do percurso, os problemas te sufocarem, graças a Deus por Jesus Cristo, que está sempre disposto a estender as mãos e te levantar. Pedro clama ao Senhor: salva-me, Senhor. E a palavra de Deus diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Irmãos, quando Jesus entrou no barco, todos ficaram salvos. No verso 32 diz que, quando entraram no barco, o vento cessou. Talvez hoje você está igual a Pedro. Conhece Jesus, participa das coisas do reino, mas ainda te falta uma fé sólida, uma fé sem duvidar. A dúvida e o medo são opostos à fé. E o Senhor deseja que você tenha uma fé sólida, uma fé inabalável. E para isso você tem que ouvir a voz do Senhor e confiar nele. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor. Não deixe que as distrações tirem o seu foco de Jesus. Não tenha medo. Ande sobre as águas, caminhe em direção ao seu milagre. E se você tiver uma fé, e se a sua fé for pequena e você precisar de mais fé, ainda assim, peça ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Mas em Tiago 1 diz: peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada para um lado e para outro. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Peça para o Senhor com fé, sem duvidar. Nesses 21 dias de oração e de jejum, eu quero encorajar você a crescer na fé, com relacionamento com Deus, com oração, com jejum, e ao fim desses 21 dias que você continue nesse propósito de jejuar, de orar diariamente, de ler as Escrituras diariamente, de ter relacionamento com Deus. Só assim a sua fé vai crescer no Senhor. E nós estaremos juntos orando pelos seguintes motivos.
ore pela sua família, ore pela sua vida financeira, ore também pelos seus amigos que você quer que venha para próximo de Jesus. Ore pela sua célula. Quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. Meu querido, não se esqueça, na presença de Jesus, nós estamos seguros. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Fique na paz.